chegada a hora de se entregar. Os trabalhos te esperam, é hora de caminhar. Na seara do Cristo, não adianta vacilar, pois quem se apaixona é difícil renunciar. Vamos nos entregar como Cristo fez, com amor e olhar sereno. Chegou a nossa vez. Ele nos preparou e condições Ele provê. Não se importa, renova a vida de quem não o tem. É chegada a hora de se entregar. Os trabalhos te esperam, é hora de caminhar. Na seara do Cristo, não adianta vacilar, pois quem se apaixona é difícil renunciar. Vamos nos entregar como Cristo fez, com amor e olhar sereno. Chegou a nossa vez. Ele nos preparou e condições Ele provê. Não se importa, renova a vida de quem não o tem. Não se importa, renova a vida de quem não o tem. Jesus, querido amigo e companheiro de todas as horas, que a tua infinita misericórdia nos envolva em mais essa oportunidade. Nesse momento em que estamos reunidos em teu santo nome, que a tua luz envolva cada um de nós e aos nossos irmãos, onde quer que eles estejam. Tu és o nosso companheiro, porque em todos os momentos elevamos o nosso pensamento a Ti. Se nos acontece algo, é a Ti que agradecemos. Se nos acontece algo que venha nos desestabilizar, é a Ti que recorremos, porque o Senhor sabe como nos ajudar, nos guiar a percorrer os melhores caminhos. Sabemos que não temos como fugir dos resgates. Precisamos ter coragem, confiança e fé para que cada experiência seja bem aproveitada e nos faça crescer espiritualmente. Que consigamos a cada dia nos comprometer com as ações, com os nossos pensamentos. Que aconteça o que acontecer, hoje, Senhor, não desejemos que volte para alguém algo que possam nos endereçar de ruim. Pelo contrário, que possamos desejar só coisas boas, que a pessoa possa receber só o bem, para que ela possa sentir o quanto é maravilhoso ser envolvido por sentimentos bons. Precisamos aprender a amar indistintamente, para que assim possamos realmente nos sentir
uma família universal que sabemos que somos. Boa noite, Senhor. Cuida de cada um de nós, porque nós precisamos de Ti. Que assim seja. Meus irmãos, boa noite. A nossa leitura dessa noite está em Hebreus, capítulo 12, versículos 7 ao 9. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui, nos reunidos no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, com a gratidão de mais uma noite, mais um estudo juntos, que possamos estar aproveitando, tirando para cada um de nós o que de melhor entendermos e o que nós estivermos necessitados nesse estudo da noite de hoje. Então, hoje é o estudo, lembrando que segunda é o estudo do livro. Boa noite, Neide, minha querida. É o estudo do livro dos Espíritos. Na quarta-feira é o estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Na terça-feira é o estudo Entre a Terra e o Céu, que é o novo livro. Na quarta-feira é também estudo de reflexão. E na sexta-feira é o estudo do Livro dos Médiuns. E no domingo é a nossa palestra pública. Então, nós estamos bem alimentados. Então, hoje nós estaremos no Evangelho segundo o Espiritismo. Só um minutinho só. Deixa eu fazer aqui uma coisa aqui. Bom, no capítulo 10, que nós vamos estar estudando hoje, que fala sobre bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E essa palavra misericórdia, o que vem a ser? Humberto de Campos nos informa o que é ser misericordioso. Ele nos fala, bem-aventurados misericordiosos, que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existe criatura sem problemas, sempre disposto à obra de auxílio fraterno. Então, misericordioso é aquela pessoa que tem um entendimento, que consegue compreender, que consegue se colocar no lugar do outro, que tenha misericórdia dos nossos irmãos, e não importando em que condição que aquele irmão está, em que condição ele se coloca. Se ele é pobre, se ele é rico, se ele está fazendo aquilo que nós achamos que não deveria, mas que no entendimento dele é o que é, para ele é o certo. E se ele se ele é bom, se ele não é bom, se ele é o subalterno ou se ele é o superior, a misericórdia, a piedade, temos que ter para com todos. Então, Jesus nos falou, bem-aventurado os que são misericordiosos. No anterior, né, Jesus tinha, no capítulo 9, que foi que a nossa irmã Neide fez, ele falou, né, bem-aventurado, deixa eu ver aqui,
Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E hoje, no 10, ele está nos falando, bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. Então, aquela pessoa que não é misericordiosa, ela não consegue ser branda nem pacífica. E o conceito maior, o estudo maior, o chamado maior, boa noite, Tânia, Márcia, o chamado maior de Jesus, para chamar a nossa atenção nos misericordiosos, bem-aventurados, ele nos traz aquela palavrinha que é mágica, mas que faz toda a diferença na nossa vida, que é o perdão. Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. Então, aqui, no início, ele fala, perdoai para que Deus vos perdoe. Reconcilia-se com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Instruções dos Espíritos. Isso tudo nós vamos estar vendo hoje. E nós vamos entender o quão importante é estarmos nos esforçando para perdoar. Porque esse perdão é o perdoar o outro, é o se colocar no lugar do outro que vai fazer a diferença na nossa vida. Então, aqui no início, né, perdoa para que Deus os perdoe, no item 1, fala assim, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Eles próprios obterão. Quem é misericordioso, ele mesmo vai obter a misericórdia de Deus. São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Então, no capítulo 6, versículo 14 e 15. Idem, né, no livro de Mateus. Então, Jesus aqui está falando da importância do pecado, do perdão, desculpa, a importância do perdão e o que nós, como que nós estamos lidando com essa questão do perdão. Porque a oração do Pai Nosso, eu sempre tenho muito respeito por essa oração. E ela nos ensina que devemos realmente estarmos com muita verdade. Quando formos proferir essa oração, ela é importantíssima. Que nós tenhamos a verdade dentro de nós para poder estarmos fazendo essa oração. Porque ela pede perdão. Perdoai os nossos pecados. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm, os nossos devedores, aqueles que nos têm ofendido. Mas será que nós realmente estamos conseguindo perdoar? O que vem a ser esse perdão tão importante para a nossa evolução espiritual? Essa misericórdia das bem-aventuranças que Jesus já nos pregou, já nos deixou. As bem-aventuranças que Gandhi nos falou, que se perdesse todos os escritos de Jesus e ficassem apenas as bem-aventuranças, que nada se teria perdido. Então, no item 4, no item 3, desculpa, fala assim, se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular. Olha que importante. Se o irmão pecou contra nós, que nós possamos estar indo em particular conversar com esse irmão. Não é expor a falta dele, a falta que ele nos fez, para todos saberem o que ele fez realmente. Entre vós e ele, se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então, Pedro, se aproximando, lhe disse, Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão? Quantas vezes meu irmão vai estar errando comigo e eu vou ter que estar perdoando? Quando ele houver pecado contra mim, será até 7 vezes?
Jesus lhe respondeu: eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na nossa matemática, né? 70 vezes 7, 490 vezes, nós imaginamos, né? Para perdoar uma pessoa 490 vezes, não, mas na doutrina, no Evangelho do Cristo, esse perdoar, ele é infinito. Então, Jesus não nos determinou quantas vezes temos que perdoar os nossos inimigos. Quantas vezes nosso irmão, aquele que pecou contra nós, quantas vezes forem necessárias esse perdão. E nós, estamos fazendo de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre Senhor Jesus? Será que nós estamos conseguindo perdoar verdadeiramente os nossos irmãos? A misericórdia é complemento da doçura. Porque aquele que não é misericordioso não saberia ser bando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação. Então, aquela pessoa que tem ódio, que tem rancor, aquela pessoa que diz que nunca perdoa, está denotando a inferioridade do seu espírito, a condição que ela ainda se encontra. Porque o verdadeiro homem de bem, ele perdoa. O misericordioso, aquele que é manso e pacífico, ele perdoa. Temos que nos colocar no lugar do nosso irmão. Porque se hoje nós estamos nos sentindo ofendidos, se fomos ofendidos de alguma forma, será que lá atrás nós não fomos os ofensores? Nós já vimos. Nós estamos acompanhando toda semana os estudos e nos fala do nosso comprometimento com o outro. Nos fala das nossas dívidas, dos nossos débitos com o nosso irmão. Sabemos que são verdadeiros. Sabemos que existe o esquecimento, como foi falado na segunda-feira, o esquecimento das nossas faltas, para que nós possamos estar aqui, caminhando lado a lado com o nosso irmão. Então, o perdão, ele se faz necessário. Mas para que consigamos fazê-lo de uma forma equilibrada, verdadeiramente, precisamos lembrar que devemos ser brandos e pacíficos. Devemos nos colocar no lugar do outro. Né? O que faria Jesus se estivesse nessa condição? Porque aqui está falando que temos que, quando alguém comete uma falta conosco, precisamos ir lá no silêncio, na intimidade, no secreto com aquele irmão para conversar, para saber o porquê. Né? E muitas vezes aquele irmão não vai nem saber, não vai nem ter que saber por que ele estava nos respondendo daquela forma, por que nos fez determinadas coisas. Nós temos que aprender a fazer isso. O momento é esse. Bom, ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelo homem, sê-lo-á certamente por Deus. Olha que coisa séria. Deus com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas se ele mesmo não perdoa a dos outros? Então, como que ele vai chegar para Deus e vai pedir perdão se ele não sabe perdoar, se ele não consegue perdoar? Tem um credor compassivo, a história daquele credor que ele devia uma quantidade grande ao seu senhor, aí o seu senhor mandou cobrar, e ele ajoelhou, pediu misericórdia das suas faltas, pediu perdão, e o Senhor perdoou. Ele devia uma quantia grande. Só que quando ele chegou um pouco mais à frente, ele encontrou com aquele que devia ele, e ele não teve misericórdia. Não teve misericórdia do Senhor. Isso é uma parábola. Ele não teve misericórdia do servo, daquele que estava devendo um grande valor, e ele, então, exigiu que ele o pagasse.
Mas ele não já havia pedido perdão ao seu Senhor, ele já não havia sido perdoado. Então, aqueles que estavam com ele, revoltados, voltaram lá e falaram com o Senhor, está vendo? Ele não perdoou o outro, ele foi perdoado, pediu perdão, o Senhor perdoou, mas ele não perdoou. Assim somos nós. Pedimos perdão a Deus pelas nossas faltas, mas não conseguimos perdoar o nosso irmão. Um exercício. Reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e que sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade, que não sairás de lá enquanto não houverdes pago o último cetil. Há, na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral. Há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio além do túmulo, aquele contra os quais conservaram o rancor. Por isso, o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, é falso quando se refere ao homem. Então, né, se nós não acreditamos na vida após a morte, se nós não acreditamos na continuidade da vida, nós vamos estar caindo nesse equívoco aqui. Porque se nós pegarmos um animal, uma cobra, por exemplo, sabemos que a cobra ela é venenosa. Vamos supor que tem aquela cobra bem venenosa. E se pegarmos e matarmos, o que vai acontecer? Ali vai acabar o veneno dela. Nós não precisamos nos preocupar que aquela cobra não vai nos pegar mais. Para o animal, morto o animal, né? Morto o veneno, acabou o veneno, é correto. Mas para o homem, não é dessa forma, porque a vida ela continua. Ela continua. E quando nós passamos para o outro lado, nós levamos tudo que nos aconteceu aqui. Levamos gravado. Nosso perispírito está registrado tudo que aqui passamos. E a gente viu no livro E a Vida Continua a trama as histórias daqueles personagens que a André Luiz nos trouxe, que são verdadeiras. Como que as coisas acontecem, como que somos envolvidos pelas obsessões e não nos damos conta. No caso, lá na história, lá na trama, lá, E a Vida Continua, foi o caso da Elisa, que ela acabou sendo envolvida por Desidério, que se vingou do marido dela, e por aí se vai. Assim somos nós. Então, se a gente pensa que a morte nos separa dos nossos irmãos, daquele que nos querem mal, ou que nós queremos mal, e que morreu, acabou, é um engano muito grande, porque a morte, ela não te impede de você continuar, do ódio continuar. Por isso é importante o que Jesus falou, que deveríamos estar nos reconciliando com o nosso irmão enquanto estamos caminhando com ele aqui, porque existe essa necessidade. É importantíssimo que nós não tenhamos inimigos, que nós tentamos de todos os lados, de todas as maneiras, de todos os jeitos, não adquirirmos inimigos, não deixar que ninguém parta levando o ódio de nós ou nós levando o ódio de alguém, porque eles vão voltar para cobrar. Através da obsessão, eles vão voltar. Então, prestemos bem atenção. Analisemos bem o que nós estamos fazendo com o outro. Como que nós estamos tratando o nosso irmão? Estamos tentando compreender ou nós estamos com as pedras nas mãos para tirá-lo? Reconciliar com seus adversários, como, né, já nos foi falado, é de
extrema necessidade, extrema importância. Não podemos deixar que isso aconteça, porque aquele irmão que nós fizemos mal de alguma forma, nos espera que nós estejamos no nosso corpo físico encarnado para que eles venham nos obsediar, atrapalhar a nossa vida de alguma forma, porque aí nós estamos presos, nós estamos limitados. Por isso é muito importante estarmos avaliando as nossas ações. É importante, e se não tivermos atento, nós fazemos muita coisa errada. Deixamos passar muitas oportunidades e acabamos por ferir as leis de Deus, as leis divinas. E que mais na frente fala assim: quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vista a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, Jesus, enquanto não houverdes pago até o último ceitil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus, porque Deus é justo. A gente sempre fala que nós não temos que estar humanizando Deus. Deus não quer se vingar de nós, Deus não fica feliz com a nossa queda. Claro que não, ele é um Pai misericordioso, amoroso. Mas ele é justo. E nós fazemos o mal a nós mesmos. Nós nos prejudicamos o tempo todo. Não é Deus que nos prejudica, mas a lei dele tem que ser cumprida. Se eu ferir o meu irmão, como Jesus, né, avisou a Pedro, quando ele estava lá para ser preso, que os soldados chegaram, Pedro lançou mão da sua espada, foi na orelha de Malco, o soldado, e arrancou a orelha de Malco. Jesus foi lá, pegou a orelha de Malco, colocou no lugar e deu uma advertência a Pedro. Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, cuidado com o que você faz. Cuidado com aquilo que você faz. E os soldados estavam ali para prender Jesus. A intenção de Pedro era o quê? Era ir ali e proteger Jesus. Mas não é esse tipo de proteção. Jesus não queria esse tipo de proteção. Jesus não quer que nós façamos o mal a ninguém. Que se pague o mal com outro mal. Como ele falou, se alguém fizer alguma coisa contra você, que você vai conversar com seu irmão em particular. Converse com seu irmão, só você, ele não expõe para envergonhar o seu irmão, por causa do seu orgulho, porque muitas vezes, né, quer ser orgulhoso, eu fiz, me fez assim, agora estou me vingando. E essa questão desses sentimentos, nós estamos sendo muito chamados à razão por causa desses sentimentos que nós temos. Por causa do orgulho, da vaidade, que se disfarçam aí, do egoísmo, e tantos outros que se disfarçam de coisas boas. Às vezes fazemos alguma coisa e queremos passar que aquilo ali seja bom. Então, nós estamos sendo chamados a refletir, a fazer uma reflexão das nossas ações e das nossas atitudes. Nós estamos sendo chamados para sermos fiéis, leal com os nossos sentimentos. Temos que realmente estar nos questionando, por que será que eu estou fazendo assim? Qual é a minha intenção por detrás disso tudo? Porque se nós começarmos a perguntar, a fazer essa pergunta, nós vamos conseguir as respostas. Então, o sacrifício mais agradável a Deus. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus, né? Às vezes a gente vê assim, as pessoas assim, mas eu quero ajudar, mas eu quero doar não sei o quê, mas eu queria tanto fazer isso. É proibido? Não, não é proibido, não. Devemos estar tendo esse sentimento, sim. Mas Jesus nos advertiu. Qual é o sentimento? Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Então, ele nos fala o seguinte: se, pois, quando apresentardes vossas oferendas, se nós queremos doar alguma coisa para alguém, ou fazer alguma oferenda, alguma oferta, olha o que Jesus nos falou. Vossa oferenda, apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós,
deixai ali a vossa dádivas ao pé do altar, e ide antes, reconciliai-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. São Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Quando Jesus diz, ide vos reconciliar com o vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a ele para ser perdoado, é preciso ser perdoado. E que se cometeu injustiça contra um de seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de todo o mau pensamento. Então, se nós estamos na nossa casa, aí chega lá, vamos colocar a nossa casa, nosso Mempaz. Nós estamos lá no Mempaz, aí chegamos lá, queremos, vamos ajudar fulano, ajudar não sei quem, fazer isso para alguém, oferecer isso aqui, ofertar isso ali. Deus está vendo? Tá? É de coração? Estamos realmente... Nós devemos alguma coisa a alguém? Nós temos bons sentimentos com alguém? Não é com aquele que a gente vai dar, não. É com aquele outro, é com aquele irmão, aquele nosso parente lá, ou aquele nosso amigo, ou aquele nosso colega de trabalho, que nós temos uma rixa com ele, nós não aceitamos a forma dele de pensar, de agir, de como ele se conduz, então a gente fica de mal com ele, mas a gente quer ir lá fazer a oferenda. Essa oferenda é agradável aos olhos de Deus? Não. Nós não estamos agradando a Deus. Mas não tem nada a ver, eu estou doando para cá, meu problema é lá. Tem sim. Porque Deus nos pede um coração puro. Nos pede para perdoar. Perdoa, vai lá e reconcilia com o seu irmão. Enquanto você está caminhando com ele, vai lá e dê o perdão para ele. Não vamos ficar querendo colocar o outro... Essa experiência própria. Não vamos ficar querendo colocar o outro no nosso caminho, porque o outro precisa das experiências dele. O outro precisa passar pelas suas experiências, mesmo que você ache que aquela experiência não é a certa, mas ele vai passar. Deus, ele deixa sempre uma porta aberta para o arrependimento. Essa porta é a reencarnação. São as oportunidades que nós temos de estar reencarnando e refazendo a nossa maneira de caminhar. É fácil entender isso? Não, não é fácil. Não é fácil entender. Não é fácil entender que aquele fulaninho quer andar daquele jeito, mas que você já aprendeu que deveria andar desse jeito. Mas e o livre-arbítrio? Nós não temos o livre-arbítrio, Deus não nos deu o livre-arbítrio. Então, temos que respeitar, mesmo que se torne muito difícil. Precisamos aprender a respeitar o modo de viver do outro. Não quer dizer que a gente vá estar realmente achando bonito o modo que o outro escolheu para viver. Não é isso. É respeitar. Respeitar que nós temos um tempo na nossa vida. E que cada um tem a sua caminhada. E o mentor, né? Nosso apóstolo Paulo, ele falou uma vez. Senhora Suneia, as provas, elas podem até ser coletivas. A gente pode até passar por provas coletivas, mas no final, você vai estar frente a frente com Deus individualmente. Então, as nossas cobranças, elas são individuais. Mesmo que a gente esteja na mesma situação, mesmo que a gente realmente tenha um resgate coletivo, mas estaremos frente a frente, respondendo pelos nossos atos. Então, Deus é misericordioso. Ele nos oferece essa oportunidade todos os dias. Então, né, vamos respeitar o livre-arbítrio de cada um.
Então, quando ele fala assim, o argueiro e a trave no olho. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal do outro antes de ver o que está... antes de ver o que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Olha só. O que pensaria eu se eu visse, se eu estou cometendo um ato errado, se eu estou no julgamento, se eu estou nos apontamentos, se eu estou na condenação, se eu estou infringindo as leis de Deus, o que o outro pensaria se me visse fazendo esse tipo de coisa? Como que ele iria se portar? O que ele falaria de mim? É o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro, como com efeito, um homem bastante vão para crer na importância da sua personalidade e na supremacia de suas qualidades. Pode ser, ao mesmo tempo, bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia realçá-lo. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. O orgulho é o pai de muitos vícios, mas também a negação de muitas virtudes. Ah, mas nós só somos erros? Não, nós não só somos erros, nós estamos já caminhando, já aprendemos bastante, mas ainda temos muito que aprender. E agora o momento é de conhecer-te a si mesmo, é de olhar para dentro de você mesmo. E o que? Aquela pergunta, o que estou fazendo com o evangelho que o Senhor me deu? O que eu estou fazendo com as minhas obrigações? O que eu estou fazendo com tudo que eu já aprendi? Em que eu posso modificar? Eu sempre penso assim, um dia eu ainda vou ter coragem de perguntar, fazer a mesma pergunta que o apóstolo Paulo, que o nosso mentor amado e querido, fez a Jesus. Senhor, que queres que eu faça? No momento não podemos perguntar ainda, porque ele vai falar e a gente não está preparado. Mas olha que coisa linda, que convicção. O que queres que eu faça? Precisamos aprender a fazer essa pergunta. Ter a coragem para fazer essa pergunta. Porque uma vez feita, vai vir a resposta. E essa resposta implica em uma mudança muito grande no nosso interior. Na nossa modificação enquanto ser humano. Mas essa modificação, ela é individual, ela é de cada um, é o momento de cada um. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida do qual vos serviste para com eles. São Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Só está dizendo que da mesma forma que eu julgar o outro, eu vou ser julgada. Da mesma forma que eu condenar, eu vou ser condenada. E aqui tem a passagem da mulher adúltera. Então, os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. No caso, eram só as mulheres. Qual é, pois, sobre isso vosso sentimento? Eles diziam isso, tentando a fim de ter
do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após o outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então, Jesus aqui, né, contou essa parábola para nós, né? Desculpa, não é parábola, é a passagem, né, que Jesus, isso aconteceu, que trouxe a mulher adulta, que Moisés tinha dito que todas as mulheres que eram pegas em adultério deveriam ser lapidadas em praça pública para aprender a servir como exemplo. Então, Jesus perguntou, se você não tiver pecado, aquele que não tiver pecado, eles queriam tentar Jesus, aqueles que não tiverem pecado, que atire a primeira pedra, faça o que a lei de Moisés manda. Se vocês não tiverem pecado, atire. Quem de nós não tem pecado? Quem de nós não tem falta? Então, Jesus, levantando-lhe, disse: mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? E ela lhe disse: não, Senhor. Jesus lhe respondeu: eu também não vos condenarei. Ide e no futuro não pequeis mais. Está no livro de São João, capítulo 8, versículo de 3 a 11. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos. Não devemos apontar para o outro, não podemos fazer dessa maneira o que a gente não gostaria de fazer conosco, que nós não aceitaríamos. Se nós não queremos para nós, se não serve para nós, não serve para o outro. É assim, é com tudo. É com o nosso comportamento, é com a nossa forma, aquilo que a gente vai doar para o outro. Não serve para mim. Se não serve para mim, não vai servir para o outro. Se está rasgado para eu usar, está rasgado para o outro usar também. Se eu não quero que as pessoas me atirem pedras, eu não posso ficar atirando pedra no outro. Eu não posso estar apontando. Se eu me sinto fragilizada, eu não posso achar que o outro tem que ser forte. Se eu tenho as minhas falhas, que tem muitas, o outro também tem. Então, por que esse perdão tem que ser só para mim? Então, a censura lançada sobre a conduta de outrem pode ser de dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar. A pessoa cujos atos se criticam, este último motivo, não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável, né? E se mesmo um dever, em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem. E sem isso, o mal não seria mais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante. Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto esse princípio? Não julgueis se não quisesse ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Então, se nós não queremos ser julgados, se nós não queremos ser condenados, que nós não façamos isso. E temos que ter cuidado quando a gente for chamar a atenção do outro. Com qual intenção nós estamos ali? Para puxar para o outro aquele defeito do outro, aquela falha do outro. Qual é a nossa intenção? É de estar ajudando ou é de estar humilhando aquela pessoa? Quantas vezes a gente vê, né, quando a gente entra em alguma repartição, que as pessoas estão ali tentando humilhar o outro, aquelas pessoas que estão a trabalho, que estão em uma condição inferior, e a gente vê aquela pessoa tentando humilhar, fazendo aquela pessoa, envergonhando aqueles seus funcionários. Isso não nos deixa triste? Então, é dessa forma. Não temos que fazer o outro, não temos que fazer ao outro aquilo que a gente realmente não queria que ele fizesse conosco.
dar o perdão para ele. Bom, perdão das ofensas. Então, nós já falamos, né, que quantas vezes perdoar o meu irmão? Né? Eternamente, ilimitadamente devemos usar o perdão. Perdoarás mais sem limites, perdoarás cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinará aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que o torna invulneráveis contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás brando, humilde de coração, não medindo jamais a sua mansuetude. Fará, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem ele que te perdoar frequentemente e conta o número de vezes que seu perdão desce para pagar suas faltas? Quantas vezes nós pedimos perdão a Deus? Perdão, Senhor. Ai, meu Deus, como eu fiz alguma coisa errada. Ai, Cristo, me perdoa. Ai, Jesus, me perdoa. Ai, mentor, me perdoa. Quantas vezes pedimos perdão? E quantas vezes nós perdoamos? Nós abrimos mais a boca para pedir ou para dar o nosso perdão? Para desculpar o nosso irmão? Para acusar? Reprimir? Como que nós estamos lidando com essa situação do perdão? Lidando com a falta do outro? Como que nós estamos conseguindo fazer isso? Porque Jesus falou, o sacrifício mais agradável a ele é quando você faz o bem para o seu irmão. Por isso que o apóstolo Paulo falou que o maior de todos os dons é o amor, que você pode dar o seu corpo para queimar, você pode vender todos os seus bens, mas se você não tiver amor naquilo que você está fazendo, de nada adianta. Então precisamos estar realmente pensando, saber que esse amor incondicional ainda não é nosso. Não temos essa condição. Mas nós temos a condição de amar, sim. De estar trabalhando. Porque existe o perdão, existe o auto-perdão. Porque às vezes a gente faz alguma coisa também o outro. E a gente não se perdoa. O outro, às vezes o outro nos perdoa e a gente não. Quantas pessoas vivem em depressão por causa de atos, de algum acontecimento e que ficou marcada no seu interior? Eu conheci uma moça que ela teve um problema no casamento dela, né? E ela não se perdoou nunca, né? Depois ela se separou e vivia sempre em depressão. E vive até hoje em depressão porque ela nunca se perdoou. Então precisamos aprender a nos perdoar. A saber que existe sempre uma porta aberta quando a gente realmente quer. Precisamos estar trabalhando hoje, construindo hoje o nosso amanhã. Lembra no estudo de ontem que falou isso? Que muitas vezes nós estamos frente a frente com ontem, que são os problemas que vêm para nós, na vivência de hoje, né? Porque hoje, nós estamos vivendo ontem, hoje, para construir um amanhã. Então, se nós não sabemos lidar com as diferenças, com as dificuldades do outro, se nós não aprendemos a trazer de lá para cá, perdão cura, Ângela, realmente. Cura, nos cura, verdadeiramente. Comprovadíssimo. Então, se a gente não aprende a conviver com aquilo que a gente deixou lá no passado, trazer para cá as nossas dores, as nossas dificuldades, aquela pessoa que é muito difícil para nós hoje, e não trabalhamos em cima dessa pessoa hoje, nós não vamos construir o amanhã. O amanhã, como já foi dito no livro Entre a Terra e o Céu, o amanhã pode ser uma luz, mas também pode ser as trevas. Depende de como você está lidando com isso. Como você está construindo de ontem, trouxe ontem, o problema que você tinha no passado, você trouxe para cá, e vai continuar com o mesmo problema, levar para o amanhã, você vai estar construindo suas trevas. Agora, se você trouxe o seu problema do passado com o seu irmão aqui, e você está fazendo tudo para você conseguir resolver, você realmente está construindo a sua luz, a paz,
a sua cura, porque precisamos de cura. Precisamos estar trabalhando essa cura em nós. Então, aqui no capítulo, no item 15, o apóstolo Paulo, ele fala assim, muito bonito. Ele fala assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Olha só. Se nós perdoamos alguém que nos ofendeu, está dizendo que nós somos melhores. Está mostrando o quanto nós evoluímos, o quanto nós crescemos. Muito bonito e muito profundo. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor, mesmo com uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Todos os dias nós temos necessidade de indulgência. Então, precisamos também ter indulgência com o outro, paciência com o erro do outro. A irmã Judicéia uma vez me falou: senhora Alcineia, a senhora sabe o que é indulgência? É a paciência com o erro do outro, com as dificuldades do outro. Precisamos aprender realmente. Ai daquele que diz: eu nunca perdoarei. Tem gente que fala assim: eu nunca que vou perdoar. Quero nem saber o que fulano fez, não quero saber, não vou perdoar. O apóstolo Paulo está falando: ai daquele que fala isso. Já pensou se Jesus fala para a gente: eu nunca que vou te perdoar? Como que nós vamos ficar? Ai, meu Deus. Porque pronuncia sua própria condenação, que sabe, aliás, se descendo em vós mesmos, não fostes o agressor. Quem sabe? Foi o que a gente falou. Quem sabe que nós não fomos o agressor, que nós não estamos trazendo o ontem para hoje, o ontem não está chegando hoje para nós. E com o nosso hoje nós não estamos construindo o nosso futuro, o nosso amanhã, a nossa luz. Quem sabe? Quem somos nós para saber? Eu sempre falo, se tem alguma situação difícil, vamos parar e vamos perceber. Por que será que eu estou passando por isso mesmo? Bom, quem sabe se nessa luta que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciaste o primeiro golpe? Quem sabe? Se diante de uma dificuldade que nós temos com o nosso irmão, com o nosso filho, com o nosso vizinho, com os nossos maridos, com as nossas esposas, quem sabe nós não fomos os primeiros a desferir um golpe para eles? Não fomos os primeiros a meter o dedo na ferida e apertar? Se uma palavra ofensiva, se não vos escapou, se usaste de toda a moderação necessária, sem dúvida vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível, mas é para vós uma razão para seres indulgente e de não merecer a censura que lhe endereçais. Admitamos que fostes realmente o ofendido, numa circunstância que diz que não envenenaste a coisa por represália, e que não fizeste degenerar em querela, seria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento? Se dependia de vós impedir-lhe as consequências, e se não o fizeste, sois culpados. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer, e com isso não tereis, senão, maior mérito em vos mostrar clementes. Então, está falando para analisarmos bem o que nós estamos fazendo. Precisamos analisar o nosso hoje. Precisamos nos questionar. Aquele silêncio que a gente está ouvindo falar sempre nas palestras. A nossa irmã Deocrécia fala direto. Olha o silêncio para a oração. Né? Psicoterapeuta, né? Ela é terapeuta, então ela sabe.
da importância de se fazer silêncio. Precisamos usar desse silêncio, aprender, quem não sabe ainda, aprender a fazer esse silêncio verdadeiramente para compreender aonde que estamos errando com o nosso irmão. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seus adversários, eu lhe perdoo. Muitas vezes a pessoa fala, eu já perdoei fulano, eu te perdoo. Será? Enquanto que interiormente experimenta um secreto prazer do mal que lhe acontece, dizendo para si mesmo que ele não tem senão o que merece. A gente não está cansado de ver as pessoas falando isso? Fala assim, se do nada fulano não, fulano me fez, eu esqueci tudo que fulano me fez. Entrego para Deus. Aí fica, né? Tomara que ele receba o que ele realmente merece. Mas entregou para Deus, não entregou nada. Está desejando mal ainda do seu irmão. Quantos dizem, eu perdoo e que acrescento, mas não me reconciliarei nunca, não quero vê-lo pelo resto da vida. Está aí o perdão, segundo o Evangelho? O apóstolo Paulo nos pergunta. Segundo o Evangelho, é esse o perdão? Eu não quero ver fulano nem pintado a ouro. Ele para lá e eu para cá, mas eu perdoei. Perdoa não. Não, o verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado. Porque Deus não se contenta com a aparência, ele sonda o fundo dos corações. E os mais secretos pensamentos não se lhe engana com palavras e vão simulacros, desculpa. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não ouvides que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. Paulo, o apóstolo. Então, né? Nesse capítulo 10, no item 15, está nos falando que o ato vale muito mais do que mil palavras. Então, que a gente realmente tenhamos em mente a preocupação de estar perdoando, de estar demonstrando com os atos. Porque palavra, quem tem o dom da palavra, fala maravilhosamente bem, lindo, maravilhoso, mas e os atos estão condizentes? E não nos esqueçamos que Deus conhece o nosso coração. Ele é o único que conhece o nosso coração por inteiro. Então, não adianta a gente falar com os lábios que a gente perdoou se a gente não perdoou, porque Deus sabe. E é com ele que nós vamos ter que estar pagando tudo. Lembra que a gente tem que entrar lá? Nós vamos ter que quitar. Com o nosso irmão, nós temos que ser justos. E ele está ali vendo o que nós estamos fazendo. É muito lindo. A indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce e tão fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Bem pouco de nós fazemos uso da indulgência. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, evita falar. Ai, gente. Divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, seria séria e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, o faz ressaltar com um jeito pérfido. Então, gente, quando tiver as pessoas, né, quando tem indulgência com o outro erra, você não quer que o outro fique sabendo, que os outros fiquem sabendo que aquele nosso irmão errou, que fez aquilo daquele jeito que não deveria ter feito. Aí você vai lá, conversa com aquele irmão, ou você vai e quer que todos saibam que fulano fez isso, isso. Olha, não tem fulano fez isso. Eu estou falando para ajudar. Vamos conversar aqui para ajudar fulano. Fulano precisa de ajuda.
Tia, não quer falar mal do outro. Mas fulano precisa de ajuda. Será que nós estamos nos colocando nessa situação? Nós também estamos fazendo dessa forma? Estamos sendo falsos com nós mesmos? Quando a gente quer que o outro, né, a gente finge que está ajudando. Igual as crianças na escola, a gente botava as criancinhas, um batia no outro, a gente ia lá, pede perdão. Aí, eles estavam tão acostumados a pedir perdão, aí que a gente ia mandar pedir perdão, né? Desculpa, né? Tio, ó, fulano me bateu. Tio, mas eu já pedi desculpa. Não é dessa desculpa que Jesus espera de nós, que Deus espera de nós. É a desculpa que vem lá de dentro, é o perdão que vem lá de dentro, dos nossos sentimentos. E que a gente aprenda realmente a tratar o outro como a gente gostaria que o outro nos tratasse. Se a gente começar a fazer isso, a gente vai ver que só coisas boas nos acontecem. Sede indulgente para com as faltas de outro, quaisquer que sejam, não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usaste para com os outros. É aquilo que a gente falou, né? Faça o outro aquilo que você gostaria que o outro realmente te fizesse. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender um próximo, está perguntando. Ninguém sendo perfeito, nenhum de nós é perfeito. Segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? É uma pergunta. Então, está falando, seguramente não. Nós não somos perfeitos, então nós não temos o direito, nós não temos a moral para julgar o outro. Não, seguramente não, uma vez que cada um de vós trabalha para o progresso de todos. E, sobretudo, daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente, pelo prazer de denegrir. Então, se a gente quer realmente chamar a atenção de alguém, se nós não somos perfeitos, olha a trave. Olha a trave no olho. Né? Se nós não somos perfeitos, então nós temos que realmente, se a gente está vendo que tem um erro ali, a gente vai ter que ter indulgência com aquela pessoa. A gente tem que botar, não expor o nosso irmão, evitar exposição. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte senão o bem. Essa ilusão prejudica o progresso. O erro está em fazer o resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando e sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não fazê-lo, senão para nisso comprazer-se com um sentimento de malevolência e de alegria em apanhar o outro em falta. Quantas vezes a gente fica feliz, né? A gente não, fala, gente, não somos nós, mas colocando. Quantas vezes a gente vê pessoas que ficam felizes quando o outro erra? Quando o outro comete alguma falta. Ah, não disse, não avisei. Olha a falta de indulgência, né? Acaso que seja útil revelar o mal de alguém? A pessoa fez o mal. Tem casos que seja útil? Tem casos. É claro que você não vai estar apontando com aquele sentimento de prazer, mas existem casos, vamos ver. Essa questão é muito delicada. Eu sei que tem uma pessoa que está fazendo uma coisa errada. Eu posso estar falando? Acaso em que seja útil revelar esse mal? Essa questão é muito delicada e é aqui que é preciso apelar para a caridade, bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam, senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Então, se uma pessoa erra e aquele erro dela vai prejudicar somente aquela pessoa que está cometendo o erro, não tem necessidade de você ficar falando, de ficar expondo aquela pessoa. Mas se podem causar prejuízo a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia
e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem, porque vale mais que um homem caia de que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Isso é São Luís. Então, São Luís está nos orientando que se nós, de tudo, estivermos a frente com um problema de uma pessoa que está prejudicando a si mesmo, você vai lá, vai alertar, vai falar, em particular. Agora, você vai se meter quando essa falha dessa pessoa, quando esse erro dessa pessoa está mexendo com pessoas, com outras pessoas, então você realmente tem que estar indo ali para trabalhar, para chamar a atenção dessa pessoa, para fazer-se conhecido. Mas preste atenção, tem que saber como se fazer. Como que nós vamos estar usando da falha do outro? Com alegria, com felicidade? Então, vamos refletir. Jesus aqui, nesse capítulo 10, né, ele o tempo todo está chamando a nossa atenção para que nós possamos respeitar a misericórdia, sejamos misericordiosos, né, porque temos que ter o perdão, não podemos esquecer, o perdoar é a nossa fala nesse capítulo 10, em todo o Evangelho. Porque, como a nossa irmã Ângela falou, né? O perdão cura, e cura mesmo. O perdão é uma libertação, tanto para quem dá, como quem recebe. E a gente vê nas mesas mediúnicas, quando vem os irmãos sendo trazidos, aqueles irmãos que estão anos, gente... um pouco antes da pandemia, tivemos uma reunião mediúnica onde foram trazidos escravos daquela época lá atrás, que ainda se sentiam no tronco, ainda estavam presos, a sua mente presa no tronco, e precisava ser perdoado, precisava pedir que uma determinada pessoa que estava ali fosse pedir perdão para ele poder se libertar. Então, o perdão, como a Ângela falou, é verdade, Ângela, o perdão cura. O perdão nos liberta, nos deixa livre. Né? Quando a gente está com algum problema com alguém, que a gente chega e bota ele para fora, pede desculpa, a gente não fica aliviado. Então, o perdão é mais profundo ainda. Precisamos aprender a perdoar. Bom, meus irmãos, boa noite. Chegamos ao final do nosso estudo, que hoje é quarta-feira, o dia de estudo. A nossa palestra é só domingo. Chegamos ao final do nosso estudo. Quero agradecer a todos vocês que aqui estão conosco. Agradecer mesmo. Mais uma vez, dizer que eu sou muito grata, sou muito feliz pela presença de todos vocês na nossa casa virtual. E, se Deus quiser, quando retornarmos, estaremos juntos também. E que vocês são maravilhosos. Beijos e obrigada. Vamos chamar o hino com a nossa irmã Ana Laura e a oração com a nossa irmã Marinês. Ficamos todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Beijo. E foi assim que tudo aconteceu, quando Jesus aqui nos prometeu nos enviar um bom Consolador para ensinar da vida interior. Então Kardec logo atendeu, com as batidas tudo esclareceu, que é possível se comunicar com os espíritos que à nossa volta está. O espiritismo de amor e luz, com as verdades sempre nos conduz. Aqui estamos para melhorar, para no futuro no céu irmos morar. E foi assim que tudo aconteceu, quando Jesus aqui nos prometeu nos enviar um bom Consolador para ensinar da vida interior. Então Kardec logo atendeu, com as batidas tudo esclareceu, que é possível se comunicar com os espíritos que à nossa volta está.
o Espiritismo de amor e luz, com as verdades sempre nos conduz. Aqui estamos para melhorar, para no futuro no céu irmos morar. E assim, querido Mestre e Irmão Maior Jesus, a nossa alma está radiante, porque é maravilhoso ouvir os vossos ensinamentos, porque a corrente vibratória que chega a cada um de nós nos envolve, e a paz que tanto buscamos nos atinge e renova nossas esperanças, nossas forças e confiança que estamos no caminho certo. Querido Jesus, que suas mãos estejam entrelaçadas com as nossas e possamos caminhar tranquilos e confiantes, que dias melhores está cada vez mais acontecendo em nossa vida, porque tudo, Senhor, é motivo para estar confiante, porque tudo que a gente passa é com vossa permissão. Como sempre é nos lembrado, o seu tempo não é igual ao nosso tempo. E quando é para colher algo que está no tempo certo de colhermos, que seja bom ou ruim, irá acontecer. Que bom que já estamos com esse pensamento, Senhor. Que estejamos também resignados para a colheita necessária, sempre que lembremos de todos os nossos irmãos que vieram à Terra dar o testemunho, que consigamos nós também fazer algo bom para o nosso próximo, para que a corrente do bem possa se propagar cada vez mais, que possamos deixar o amor, a paz e o perdão envolver todo o nosso ser. Só assim a vida poderá revelar lindas surpresas. Que o nosso Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, possa abençoar a nossa noite. Que a tua luz, o teu amor, Jesus, esteja e permaneça conosco. Que assim seja.